Vamos falar de um processo histórico que é fundamental para entendermos essa geografia humana, que trata da globalização, que trata das bolsas de valores, que trata do fluxo de capitais. O processo histórico é conhecido como a crise de 1929, que tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A quebra da Bolsa de Valores é a falência da Bolsa total. As ações, como aprendemos, que é o capital das empresas dividido para a sociedade anônima, ou seja, onde as pessoas podem adquirir, parte desse capital, adquirindo essas ações, e consegue então avaliar seu lucro ou seu prejuízo através do desempenho da Bolsa de Valores. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, esses títulos ficaram totalmente sem valor. Muitas pessoas então desempregadas, passando fome, alguns empresários cometendo até suicídio, pelo fato de ter ido à falência. Vamos localizar historicamente então esse processo. É entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Isso é fundamental para a gente entender por que existe a crise de 29 e essa quebra da Bolsa. Com o final da Primeira Guerra, os Estados Unidos saem mais fortalecidos ainda. Os Estados Unidos, a partir da Revolução Industrial, no final do século XIX, início do século XX, tem um boom econômico, uma fase de euforia, o chamado estilo americano de viver. Ou seja, as pessoas consumiam demais e as fábricas e empresas então produziam demais, produziam bastante, pois tinha um retorno dos consumidores. Bom, saindo da Primeira Guerra, os Estados Unidos participaram da Primeira Guerra Mundial a partir de 1917. A guerra dura de 1914 a 1918. Em 1917, os Estados Unidos entram na guerra. Vence a guerra ao lado dos aliados. Sai como a grande potência mundial do momento. A Rússia, que, ao contrário dos Estados Unidos, saiu da guerra em 1917, pois acontece uma revolução interna na Rússia, a qual se torna então União Soviética, o primeiro país socialista da história. A Rússia se isola com o comunismo, se isola, se distancia do capitalismo, e os Estados Unidos saem como uma grande potência. Bom, isso é bom, Isso é bom, sem dúvida, para um país. Mas acontece que os Estados Unidos eles se tornam responsáveis por auxiliar os países que sofreram na Primeira Guerra Mundial, países que foram atacados diretamente como os países europeus. Com o tempo, com a crise aumentando nesses países com muita dificuldade financeira, inclusive a Alemanha, França, Inglaterra, esses países começam a não cumprir os seus compromissos com os Estados Unidos, a não pagar suas dívidas. Esse é o primeiro fator da crise de 29, o primeiro fator da quebra da Bolsa de Valores. É o não cumprimento dos compromissos das dívidas desses países auxiliados pelos Estados Unidos. Isso gera internamente um problema sério também. Isso gera desemprego, gera fome, como já falamos, essas ações da Bolsa de Valores perdendo valor cada vez maior, as pessoas perdendo dinheiro, pessoas que vendiam suas casas, dinheiros que juntaram a vida toda, investiam em ações. Quando essas ações perdem totalmente o valor, viram papéis sem valor, essas pessoas, claro, se desesperam. Há pessoas na fila da sopa para conseguir alimentação de graça, muitas pessoas desempregadas. Então são dois fatores, uma coisa vai puxando a outra, porque essas pessoas desempregadas nos Estados Unidos da década de 20, no século 20, essas pessoas não conseguem mais consumir. Então todo aquele boom econômico, aquela euforia, o estilo de vida americana, a bela época americana, ela entra em processo de declínio, porque as pessoas não têm dinheiro para consumir tudo que as fábricas produziram. E os estoques, então, a quantidade do que é produzido fica acumulado e as pessoas não têm condições de consumir esses produtos. As fábricas, por sua vez, precisam demitir os trabalhadores, porque
não tem mais motivos para ter a mesma quantidade de trabalhadores, porque a produção diminui. Pelo contrário, tem produtos encalhados, produtos que não saem. Então é uma bola de neve, uma coisa vai gerando a outra. Bom, vamos lá. O que os Estados Unidos, o que o governo dos Estados Unidos, que é o Roosevelt, pensa com relação a isso? Vamos lá, o que ele faz? Importante a gente lembrar uma coisa aqui. Principalmente aí os alunos do segundo ano médio que estão assistindo. O que a gente viu? A doutrina liberal criada por Adam Smith, e que os Estados Unidos sempre foi o grande representante, né? A doutrina liberal criada por Adam Smith, ou seja, não há interferência do Estado na economia. A lei de oferta e procura, a livre concorrência, vai fazer com que a economia ande. Com a crise, o governo dos Estados Unidos entende que precisa repensar. Ou seja, o grande representante do liberalismo de repente entende que, olha, não está, nesse momento não está funcionando. E se agarra, se abraça, então, uma outra teoria que já vimos também nos nossos estudos, que é do John Maynard Keynes, o keynesianismo, ou seja, o Estado precisa interferir na economia nesse momento de crise. Como que interfere? Criando obras públicas. Ele cria obras públicas para empregar as pessoas, ou seja, para diminuir o desemprego. E aí o governo americano tem um problema sério, porque ele precisa desenvolver obras públicas para aumentar o emprego, mas ao mesmo tempo precisa diminuir os gastos. Situação difícil. Mas enfim, a ideia principal nesse momento de crise, na crise de 29, na quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a ideia é o keynesianismo, ou seja, a interferência do Estado. Não totalmente estatal, como a União Soviética comunista estava fazendo no momento, mas sim uma interferência do Estado, indo, de certa forma, contra a doutrina liberal. O nome, pessoal, o nome desse processo, dessa ação governamental, se chama o Novo Acordo, New Deal, também é chamado, né? Novo Acordo. Estados Unidos são os criadores, a partir do John Maynard Keynes, né? da teoria do keynesianismo, mas a Inglaterra vai ter o seu novo acordo, a Alemanha vai ter seu novo acordo, os países, enfim, vão ter mais ou menos a mesma ideia. E é nesse processo que a Alemanha vai se desenvolver belicamente, vai desenvolver o armamento, né? Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, a Alemanha ela vai desenvolver armamento de obras públicas, mas aí isso é assunto para uma próxima oportunidade.